Dioguinho, me responde uma coisa. Fala, meu Você, amor, diga. você já leu Garra? Você não vai fazer isso. Você não vai fazer isso. Me Você não responde se vai, você já vai. leu. Olha o que ela aprontou, Liz. Me Vai responde, lá. você já Não, leu? Você já não. leu? Não li, não Porque li, não li, não li. eu li. É isso. Tá Estamos vendo? aqui com Você tá vendo? Liz. Isso, Foi isso muito bom. tava no script e você não Foi me muito bom. É, contou. É isso. Não, Eu tô foi tendo que genial. reagir você ao tá vendo, vivo a Liz? essa. O É menino isso. da É, é esse, técnica é isso riu que no chat. vocês aprendem a escrever no Fantástico Guia. Exatamente. É como fazer isso. Isso e coisas piores. Coisas piores. Entendi. Mas vamos lá, dona O Joana. menino da Bora pro técnica episódio, também hein? gostou, tá? Beleza. Então, ó, vamos cortar aí. Começou o episódio. Efigenialidades. Criatividade e escrita. O podcast do Fantástico Guia. Então vamos para um episódio com convidada. Eu nunca sei para que lado aponto, mas acho que para cá eu tô apontando Pra aí, certo tá agora. certo. É, Tá né? certo. Então eu estou aqui com a querida Liz Vilas Boas, que ela vai se apresentar, mas é também minha querida amiga pessoal. Então, Liz, por favor, se apresente para os ouvintes da Genialidade. Oi, gente, boa noite, boa tarde ou bom dia, dependendo do seu fuso horário, né? Então, meu nome é Liz Vilas Boas, eu sou escritora e oceanógrafa, então eu sou durante o dia pesquisadora e quando cai o manto da noite eu visto o chapéu de escritora e eu tenho alguns livros pela editora Rocco, tenho Garras, que foi o meu romance de estreia, e tenho Feras, são dois romances com lobisomens mafiosos. E tem o meu livro mais recente, que é uma novela espacial que saiu pelo selo Minotauro, da editora Planeta, que se chama Estrelas Nascentes Explodem no Seu Caminho, além de ter aí alguns contos perdidos pela galáxia. Muito obrigada por estar aqui com a gente. A gente quer hoje, né, para todo mundo que está vendo aqui esse episódio, a gente vai falar sobre a trajetória da Liz no mundo da escrita. E aí é para você falar sobre várias coisas que aconteceram e o que você faria diferente e tudo mais. Então a gente tem uma série de perguntinhas aqui. E a gente vai começar com uma perguntinha mais abrangente sobre sua trajetória, que é pedir para você mencionar alguns marcos da sua carreira também e contar como esses marcos mudaram a sua trajetória dentro da escrita. Isso aí você pode Mas, organizar dona como você Joana, quiser. Ah, só antes da Liz responder, só tem que lembrar a galera que vamos ter um episódio comentando este episódio, tá? Então, isso, vocês verdade. vão ver que a gente quase não vai falar. Esse episódio é todo da Liz. Então, Liz, tá com você, manda ver e a gente vai ficar aqui quietinho. Depois deem uma olhada lá no nosso episódio também, comentando esse episódio daqui. Ou seja, depois vocês vão fofocar sobre mim. Sim, Eu entendi como que Exatamente. gravado. funciona. Vai estar tudo gravado, vai estar tudo Isso que eu ia gravado. falar, vai ficar gravado, então a fofoca você vai poder acessar e tá tranquilo. E Tá além bom, disso, a menina tá da bom, tá técnica bom. nos fez um ótimo lembrete aqui, que a gente vai deixar todos os links também fixados aqui no primeiro comentário com as redes da Liz, todos os livros que ela mencionou, que ela mencionar ao longo do episódio por qualquer razão. Então, qualquer coisa que ela falar aqui que for importante, a gente vai ter escrito aqui no primeiro comentário fixado do YouTube. Show, é ótimo, porque eu mesma nunca lembro dessas coisas. Bom, vou começar. A minha trajetória. É engraçado quando vocês fizeram essa pergunta, né, para falar de marcos da carreira e tal, porque quando eu conto os anos, eu fico pensando, gente, eu só tenho 6 anos, literalmente, de carreira de escrita. Por quê? O primeiro marco que eu considero da minha carreira não tem nada a ver com a escrita, que é a pandemia. Porque até então eu escrevia só para mim e só algumas fanfics com arrobas que ninguém jamais conhecerá. Então as minhas histórias publicadas na internet, ninguém sabe que são minhas. E faz muitos anos também que eu não nem publico fanfics, né. Mas a pandemia foi o que me deu o surto de falar assim: "Não, eu não posso morrer sem sem tentar fazer isso acontecer". Então eu considero um marco de carreira, apesar de não ser um marco muito positivo, né. Mas, enfim, eu considero esse o pontapé inicial. E aí a primeira coisa que eu fiz na vida foi submeter uma faísca para Faísca Mafagafo.
porque me apareceu no Twitter uma lista de aprovados da Faísca, e aí eu fui pesquisar, fui procurar, aí fiquei sabendo do que era Mafagafo, e aí eu enxerguei ali uma via para começar, porque até então, quando me deu o estalo de não, eu preciso tentar, eu comecei a pesquisar, né, eu estava naquela de entrar em site de editora para ver, poxa, mas será que eu mando assim direto? Não tem um e-mail, né? E aí que eu caiu a ficha que o buraco era bem mais embaixo. Então veio a faísca, um raio de luz na minha vida e eu falei: vou tentar isso aí". Daí eu mandei uma faísca e fui aprovada. E nesse meio tempo fui escrevendo outras coisas, aí por uma questão do destino eu também tinha escrevido um conto em inglês, eu mandei para Hexagon Magazine e também foi aceito, foi tudo meio que no mesmo ano, só que o da Hexagon ainda saiu antes da Faísca. Então, o meu primeiro aceite foi Faísca, mas a Faísca perdeu a minha primeira publicação oficial, enfim. Então eu comecei aí com histórias curtas, né, tanto em português quanto em inglês, e comecei a partir daí também a buscar aperfeiçoamento, porque até então eu não tinha o compromisso profissional com a escrita, era um prazer meu de escrever, tirar as historinhas daqui de dentro e ficar brincando com elas, né. Mas quando eu decidi tornar isso algo profissional, eu comecei a ter um olhar mais crítico para o que eu estava escrevendo, porque obviamente, né, eu olhava para aquilo, eu sabia que não era, uma história. Tanto é que eu nem deixava as pessoas lerem, né, eu sabia que não eram histórias que estavam ali no ponto de serem apreciadas. Então eu comecei a procurar cursos e tudo mais, né, e aí ia participando de todas essas seleções que apareciam, que eu conseguia, assim, escrever uma história que eu achava que estava legal, eu mandava, né, aí enfim, recebi vários nãos nesse meio do caminho, né, mas quem nunca? Aí eu fiz curso, eu fiz mentoria literária com Sol Coelho, e isso me abriu, assim, não vou dizer, que me abriu para um outro mundo completo, porque eu já estava de olho aonde eu queria chegar, né, então eu sabia que eu queria chegar na publicação tradicional, eu nunca pensei que eu tinha a estrutura mental e física para dar conta de publicações independentes de larga escala, né, de mandar imprimir os livros e tal, eu sabia que eu não tinha condição de fazer isso. Eu, no máximo, visualizava publicar alguma coisa independente via e-book, mas eu queria as editoras, né. Então eu passei muito tempo, estudando quem eram, assim, as pessoas atuantes no mercado editorial dentro do nicho de fantasia e ficção científica, que é o que eu sempre escrevi, e fui tentar, né, conhecer, conversar, aprender. E aí nisso, eu fiz a mentoria com o Sol Coelho, e aí a MAG, que é a minha agência literária, ficou sabendo dos meus textos e pediu para ler algumas coisas que eu tinha, e eu mandei, e aí com isso eu consegui o agenciamento, que foi um ponto muito relevante da minha carreira também, porque me apresentou uma série de outras pessoas que eu até então só observava de longe, que eu seguia nas redes sociais, né, mas então assim, eu sabia quem elas eram, mas elas não sabiam quem eu era, né. Então e a partir daí as coisas foram caminhando, eu, enfim, sempre escrevendo, recebendo os nãos de sempre, né. Eh, por exemplo, hoje eu tenho 2 livros pela Rocco, mas o primeiro livro que eu mandei para a Bia, que é a minha editora na Rocco, ela elogiou um monte e recusou, porque faz parte, não era o que ela estava procurando no momento, não era o timing ideal daquela história para o mercado, enfim. Então, aceitei ou não, continuei escrevendo, e ela, mas a partir do momento que ela leu isso meu, e ela passou a saber quem eu era, ela sempre perguntava: "E aí, você tem alguma coisa? Tem alguma coisa?". Até que um dia eu falei pra ela: "Bi, eu tenho essas 2 aqui, alguma ideia dessas te interessa?".
E aí ela falou: "Ah, eu gostei, achei as 2 interessantes, mas os lobisomens mafiosos, eu acho que é o que eu quero ler. Me manda". Só que eu não tinha, né, o a história completa, eu mandei para ela, assim, 10 capítulos, e isso foi em novembro, né. Aí eu falei: "Bom, NaNoWriMo na veia, vou terminar essa história", né. E aí eu escrevi o resto da história inteira. 3 dias depois de ter escrito, assim, o ponto final, veio o e-mail dela: "E aí, cadê o resto da história?" Eu falei: "Tá aqui, pô, esperando por você". E aí, enfim, as coisas foram acontecendo a partir daí de uma velocidade muito rápida. E é por isso que eu falo que eu só tenho 6 anos, porque, eh, apesar de eu ter passado muito desse tempo esperando, é pouco tempo, né, quando a gente coloca né, num quadro geral, assim, foi tudo muito rápido. Então, os meus marcos de carreira são todos, assim, um pouco preparatórios, no sentido de estudar, pesquisar, tentar conhecer as pessoas, fazer com que as pessoas me conhecessem, até eu estar, eu acho, assim, no lugar certo e na hora certa para apresentar as minhas histórias, né. E esse ano eu acho que eu chego, assim, tô chegando num outro marco que eu visualizo, que quando eu olhar para trás eu vou considerar importante, que é não estar sendo vista, eu acho, como uma autora estreante. Eu fui uma autora estreante com Garras, e aí Garras foi uma coisa um pouco fora da curva, porque esgotou a tiragem logo na pré-venda, teve que ir para reimpressão, então isso foi muito impressionante, e foi uma coisa que ficou assim: "Uau!". Então, acho que ali as pessoas prestaram atenção em mim, mas eu era uma autora estreante, né, podia ser ruim. Até então as pessoas estavam apostando na pré-venda. Só que aí, a Rocco quis o segundo livro, né, assim, não são continuações diretas, podem ser lidos de forma independente, né, mas são histórias do mesmo universo. Então a Rocco quis o segundo livro, e aí eu recebi um convite para esse projeto, né, depois, para mandar a minha novela para Minotauro. Então acho que agora as pessoas olham para mim e me consideram: "Ah, esta é uma escritora contemporânea de fantasia e ficção científica do Brasil", né. As pessoas, me consideram para mesas de debate em eventos, né, assim, eu não sou uma autora famosa, mas eu acho que quem circula pelo esse nosso mundinho fantástico já sabe quem eu sou, e isso para mim era uma coisa que era importante eu conseguir, porque o mercado editorial, eu não vou dizer que ele é uma panela, mas ele é feito de conversas. E então, quando eu comecei a estudar a sério, né, para ser uma autora publicada, eu entendi que eu tinha que sair da minha concha. E assim, eu sou um bicho de concha, eu sou introvertida, eu não sou uma blogueirinha de redes sociais, né, então eu precisava encontrar uma outra forma de ser vista, né. E aí eu falei: "Bom, conversando, eu preciso conversar com as pessoas e mostrar que, bom, eu sou esquisita, mas eu escrevo". E então é isso, agora estamos aqui olhando para o futuro, esperando para ver o que o futuro nos aguarda. Bom que eu já fiz várias anotações aqui, dona Jana, várias Eu anotações para a gente também, poder comentar depois. eu estava pensando exatamente nisso. Estava pensando exatamente nisso. Mas, Liz, uma coisa que a gente sempre comenta é o quão única é cada trajetória dentro do mercado editorial, né? Quando a gente conversa, né, com outros autores, a gente sabe que é um mercado que não tem uma regra assim, você vai fazer isso e vai dar certo, né? Então, uma coisa que a gente queria perguntar para você é se tem algo que você gostaria de ter aprendido antes, algo que você Hum. sabe agora, né? Algum conhecimento que você já conseguiu aí estruturar e que você fala, tá, se eu tivesse aprendido isso aqui antes, eu teria seguido uma trajetória com menos percalços, Cheia de talvez, né? percalços. Enfim, algo que você aprendeu aí que você possa trazer pra gente. Tá, tá. Então, isso é uma coisa interessante, né, porque realmente não quando você conversa com outros escritores, você vê que as pessoas chegam aqui, dos mais variados buracos negros, né. Mas uma coisa que, assim, eu
que eu trouxe da minha outra carreira, que é a minha carreira científica e acadêmica, e que me serviu de algumas coisas no mercado editorial, sim, mas eu vejo que eu não precisava ter entrado com essa mesma mentalidade, que é a pressa. Eu sou uma pessoa, apesar de ser introvertida, de não ser muito aparecida, eu sou muito acelerada. Eu não consigo ficar parada, eu tô sempre fazendo alguma coisa, escrevendo alguma coisa, pensando, tentando melhorar, enfim, estudando. E o mundo acadêmico é feito de pressa. Eu muitas vezes preciso correr com os artigos científicos, eu preciso publicar, enfim, por N motivos, né? Atender métricas, entregar relatórios, publicar primeiro, porque, né, às vezes você tem uma grande descoberta na mão, você sabe que outra pessoa tem também, então você precisa publicar, porque se ela publicar primeiro, você não vai conseguir publicar. Então, eu eu tenho já aí, eu tô na minha carreira acadêmica já desde 2013, então é muito tempo aprendendo a me comportar de uma certa forma, de que é o quê? Acreditar que se eu for disciplinada e acelerada e tomar tudo nas minhas próprias mãos, a coisa vai dar certo. Mas isso não funciona no mercado editorial. Você tem que sim ser dedicado e disciplinado, fazer a sua parte, mas o mercado editorial é feito de esperas. As coisas não funcionam no seu tempo, as coisas funcionam no tempo dessa entidade que aqui nos referimos como mercado. É claro que se você, eh, visualiza uma carreira independente, isso talvez não seja um efeito não tenha um efeito tão nocivo. Mas quando você busca o caminho das editoras tradicionais e das revistas e tudo mais, você tem que aprender a lidar com a espera. E eu fiquei muito frustrada no começo, não com os nãos, porque o não faz parte, eu tenho eu já vinha calejada da academia de receber não, de receber comentário editorial, de revisão e tudo mais. Mas a espera foi um negócio muito difícil para mim das primeiras vezes, tudo demorava demais, assim, na minha cabecinha de antes, tá. Tudo demorava demais. Meu Deus, mas por que 6 meses para uma avaliação? Por que 6 meses? Se é não, me diz não logo. E eu ficava remoendo aquilo. E aí, uma coisa que acontece muito é que, como você sempre tem colegas que estão ali fazendo mais ou menos as mesmas coisas que você, no sentido de estar vivendo as mesmas etapas, às vezes você vê, o seu colega, pô, publicando ou sendo convidado para alguma coisa, e aí você fica com a sensação de que você está ficando para trás. Mas não, é porque a espera desse seu colega também foi grande, é só que ele começou um pouco antes, né. E eu ficava, assim, muito com aquela sensação de que eu não estava sendo suficiente, eu não estava fazendo o suficiente, mas eu também não enxergava o que mais eu conseguia fazer. Então, assim, eu precisei mastigar essa minha impaciência e entender que a única coisa que eu posso fazer de verdade é escrever. Isso é o que está na minha alçada. E apesar de eu racionalmente ouvir isso sempre das famosas dicas de escrita, eu acho que eu demorei a internalizar isso, sabe. Eu achava durante muito tempo eu achava que havia coisas que eu devia fazer, devia conhecer alguém para apresentar o meu livro ou convencer alguém de que o meu livro era bom e não sei o quê. Mas, enfim, tem muitas coisas que interferem, né, e às vezes mesmo quando a resposta que vai vir é positiva, ela vai ser demorada. Mesmo depois do sim, sim, vamos publicar essa história, ainda tem muitas etapas. E aí é até engraçado, né, porque muitas vezes quando o livro finalmente sai e você está divulgando esse livro, você já está meio que desconectada criativamente daquela história, porque você já está pensando em outra, porque muito tempo se passou desde que você concluiu aquela história, né. Então, eu poderia ter sofrido menos, sabe. Eu acho que a minha a minha impaciência, o meu instinto de correria que veio da academia, me fez amargar umas coisas que eu não precisava ter amargado, que eu poderia ter passado mais tempo escrevendo do que sofrendo. Eu acho, assim, não é uma
não é um aprendizado muito prático, né, assim, não é um caminho das pedras, né, não tem um passo a passo para dar, porque cada pessoa reage de um jeito, né, ao que vai acontecendo, mas paciência eu acho que é uma coisa que eu é o que eu sempre quando às vezes o bichinho do você tá parado, o bichinho, sabe, de: e aí? Nada acontece", eu tenho que: não, não, nesta casa nós somos pacientes". Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que não pode nunca esquecer. Nossa, excelente, porque isso é uma coisa que eu preciso me lembrar o tempo todo. Eu sou muito ansiosa no geral. E na escrita, por incrível que pareça, isso eu já falei na terapia, é um dos lugares que eu sou menos ansiosa. Mas uma coisa que eu gostei que você falou assim: ah, eu poderia ter sofrido menos. E eu acho que esse podcast ele tem muito o intuito de trazer esses pontos que podem ajudar pessoas que estão ouvindo o podcast a sofrer menos. Então, justamente por isso, assim, a próxima pergunta tem um pouco a ver com isso, tem um pouco a ver com armadilhas, que é uma coisa que a gente menciona o tempo todo aqui, né? Que o nosso, infelizmente, nosso mercado é muito cheio de armadilhas. E a gente queria saber se você tem uma ou mais armadilhas em que ou você caiu nessa armadilha, ou você viu pessoas caindo, porque, né, acho que depende também da sua trajetória, você pode ter sorte, ou, né, de estar no lugar certo, de ouvir um conselho na hora certa, e acabar escapando dessas armadilhas mais comuns, mas se você tem alguma coisa para dizer para esse pessoal que tá começando e que tá nesse mundo aí que é, tipo, quase um campo minado, assim, de armadilhas, sabe? Então, eu dei muita sorte com o meu começo, assim. Eu não vou dizer que foi só sorte, porque eu tive uma vantagem na minha trajetória editorial, é que eu não entrei nela muito nova, né. Quando eu comecei a efetivamente tentar publicar, eu já tinha 30 anos e já tinha uma experiência profissional prévia, e então eu acho que muita coisa eu consegui evitar de observação, né, de não não cair nessas armadilhas, mas eu acho que hoje até hoje, assim, ó, a coisa que mais me deixa, não vou dizer paranoica, porque eu tenho a tendência a ser um pouco catastrófica, mas que me deixa sempre ligado, que eu não consigo relaxar sobre isso, é a nossa presença, assim, ó, as coisas que a gente fala nas redes sociais. Por quê? Quando eu comecei a tentar navegar por esse mundo, o Twitter foi a rede social que mais me ensinou, por assim dizer. Era onde eu via os escritores se comunicando com mais eloquência, em que pessoas do Brasil inteiro se falavam, assim, de igual para igual, falavam sobre as mesmas coisas, né. E aí então foi ali que eu tentei começar a me fazer conhecida também. E quem viveu a derrocada final do Twitter enquanto rede social, né, antes de virar aquela coisa lá que é hoje, do Instituto do Banana Preta, eh, sabe como uma vírgula fora do lugar podia se transformar numa treta homérica, né, o famoso caso de: "Ah, eu amo banana", e aí vem a pessoa comentar: "Mas por que você odeia laranjas?". E assim, isso é uma armadilha. O que esse contexto todo, por quê? Quando a gente quer fazer o nosso trabalho chegar nas outras pessoas, a gente hoje lida muito com essa ideia de que a gente precisa ser visto nas redes sociais. A gente precisa gerar engajamento. Eu odeio esse termo, mas enfim, precisamos gerar engajamento, gerar engajamento, gerar engajamento. Mas as redes sociais, elas crescem em cima de polêmica, né. Então, eu acho que, assim, eu não cheguei a cair, embora vou dizer que muitas vezes eu escorreguei e eu voltei atrás, eu: "Não, vou apagar isso aqui antes que coisa", que é o famoso dar opiniões que não são suas para dar, que você não tem que se meter, assim, óbvio, você quer muito, sabe, é uma coisa importante para você falar, aquilo fala, mas assim, precisa? Não, não precisa. E eu acho que muitos escritores da nossa geração ali, da nossa geração que eu falo de idade, eh, entraram em pilhas de discussão de internet que não precisava, sabe. E não vou dizer que carreiras foram destruídas, porque o cancelamento, se você é de uma certa
categoria ética, o cancelamento nunca é de verdade, né, enfim, não traz consequências para a vida real. Mas, se você é um ser humano preocupado, né, de não cometer crimes e não ofender ninguém e tudo mais, eu vi muitos escritores, assim, enveredando por discussões online que não precisavam e que talvez tenham perdido, sim, oportunidades, porque não souberam guardar um pensamento para si, né. E assim, e não, obviamente não vou citar nomes aqui, mas até eu, assim, hoje eu vejo, assim, algumas pessoas e aí eu lembro: "Nossa, essa pessoa falou tal coisa há 5 anos atrás no Twitter, será que ela ainda pensa dessa forma?". E eu fico assim, né, poxa, eu brinco que a nossa geração dos 30 a mais teve muita sorte de não ter sido adolescente na internet, né. Então, assim, as merdas que a gente efetivamente pensava e que a gente precisou desconstruir não ficaram expostas em praça pública. Mas isso não torna a gente imune de passar umas vergonhas, né. E eu acho que nessa busca por conhecer, interagir e ganhar discussões, né, as redes sociais inflamam muito na gente a ideia de oposição, de que todo comentário que vem em algo que você fala é para fazer um embate, né. Então, isso vira uma bola de neve, assim, e quando você vê as pessoas já não estão nem falando de fruta mais, nem de banana, nem de laranja, e já tem gente que vai te odiar para sempre sem nunca nem ter trocado palavras com você, né, o famoso quando você descobre que alguém te bloqueava e você nem sabe por quê. E, enfim, eu acho que te o a jornada de publicar história tem muitas armadilhas práticas, mas eu acho que hoje essa é uma das principais, assim, que eu penso que jovens escritores poderiam se preservar mais. E eu vejo hoje a rede de texto principal que eu habito, eu saí do Instituto Banana Preta, né, eu fico muito no Blue Sky e no Threads. O Blue Sky é uma utopia. O Threads é o herdeiro do Twitter, e eu vejo as mesmas discussões, os mesmos assuntos, os mesmos termos, os mesmos tudo, tipo assim, sabe aquela série Battlestar Galactica, que os Cylons falam: "Tudo isso já aconteceu e tudo isso vai acontecer de novo"? É isso. Então, isso é uma armadilha, assim, brigar na internet não vale a pena, não vale a pena. Liz, foi muito bom você trazer isso, porque a gente sempre alerta a galera em relação a isso, e não só nessa questão de você dar opinião, de você se envolver, na questão do desgaste que você gera também, mas porque isso rouba tempo de escrita. Tempo que você Uhum. poderia estar se dedicando ali a escrever um livro novo, um conto novo. Então, a gente queria saber também de você em relação a como você organiza sua rotina, assim, porque eu imagino que a maneira que você se organize hoje em dia não seja a mesma maneira que você se organizava há algum tempo atrás, até porque a gente sabe que isso costuma mudar, né, por conta da nossa realidade e tudo mais. Então, como é que você se organiza agora? Como é que você já se organizou? Quais foram os resultados dessas organizações aí em termos de rotina de escrita? Tá, tá, então, já vou falar logo de cara, crianças não façam o que eu faço, tá. Tirem as crianças da sala, porque eu não sou um bom exemplo nesse sentido. Por quê? Eh, a minha rotina de escrita é muito atrelada à minha rotina de outro trabalho e agora da minha rotina de maternidade, né, que eu me tornei mãe no ano passado e eu ainda estou aprendendo a ser mãe, e com o bebê tudo muito rápido. Mas não é justo eu botar a culpa no meu pacotinho, tá, porque eu nunca fui, aquela escritora que tem uma hora certa e tem um ritual, acende a vela, abre a janela, bota não, eu nunca fui isso, mas de novo, isso é uma coisa que vem da academia, porque apesar de ter planilhas organizadíssimas, a rotina de trabalho de campo, ela é muito imprevisível. Às vezes, você se organiza para sair de barco, mas aí tem uma um imprevisto, sabe, "Ai, poxa, deu problema no motor", ou então você não se organizou para sair de barco, o tempo nem tá tão bom assim, mas, poxa, tá passando orca aqui
embaixo da ponte Rio-Niterói, então você tem que sair correndo. Então, enfim, fora muitas coisas, né? Quem é da área acadêmica sabe, do nada cai um edital do CNPq e corre a escrever projeto. Então, assim, eu me criei profissionalmente sempre respondendo a demandas do ambiente que são muito variáveis. E isso acabou, eu acho, vazando para minha escrita, porque quando eu escrevia por prazer, eu me escrevia quando dava na telha, quando me dava vontade, só e não tinha nada. Quando eu passei a querer profissionalmente, assim, eu tentei, fazer uma organização mínima, mas nunca funcionou para mim o horário do dia, porque às vezes o horário que eu tinha separado para escrever tinha aparecido outra coisa, ou a ideia não vinha, e eu falei: "Bom, o que eu preciso de verdade é de uma meta a ser alcançada", é o que mais funciona para mim. Eh, por exemplo, abriu a seleção da Mafagafo, o prazo é tal, 25.000 palavras. Não tinha tema Mafagafo, né, mas às vezes, por exemplo, na Suprassumo tinha, o tema é esse. Aí eu falei: "Bem, então beleza, eu vou pensar numa história em que eu vá trabalhar esse tema e que tem que ter no máximo isso". E isso funcionava muito para mim. Me dando esse objetivo, aí sim eu internalizava e aí eu escrevia a hora que desse. E eu sou uma tipo assim, não estou falando isso aqui para me gabar, pelo amor de Deus, mas eu escrevo relativamente rápido. Então, isso não necessariamente é bom, porque isso significa muitas edições às vezes, né, mas enfim, eu eu digito rápido, sou apressada, né, como eu falei, eu escrevo muita muito volume de coisa e quando eu tenho esse objetivo, eu consigo fazer muito em pouco tempo. Então a minha rotina de escrita ela é muito errática, baseada no que eu estou fazendo naquele momento. E isso não é bom, porque isso me faz às vezes escrever em diferentes meios. Hoje eu tenho partes o manuscrito que eu estou trabalhando atualmente, né, é mais um para a editora Rocco, seria o terceiro livro no mesmo universo de Garras. Eu tenho partes dele no caderno, escrita à mão, porque eu gosto de escrever à mão, eu tenho partes escritas no meu e-mail, eu tenho partes escritas no bloco de notas, eu tenho parte e aí, enfim, isso não é legal, você ter que uma hora sentar e não, vou procurar para juntar tudo e organizar. Não recomendo de verdade fazer isso, a não ser que você não funcione de outra forma, né. Mas o que eu tenho tentado fazer hoje, assim, é ter pelo menos o outline ali de: "Ó, não posso esquecer dessas coisas, eu posso fazer lá os meus desvios, cortar atalhos, posso ir e voltar, mas essas coisas que fazem parte da ideia tem que estar aqui". E eu tenho buscado, como eu tenho sido obrigada a escrever muito no celular, eu não gosto, mas às vezes é o que dá com a minha filha no colo, é mais confortável no celular do que carregar o computador junto, né. Eu tenho buscado esses programas de escrita que me permitam voltar para o mesmo arquivo, né, que esteja na nuvem, e e aí eu consigo voltar para esse mesmo lugar onde eu parei. Não é uma coisa, assim, que eu aprecie, tá, porque eu sou meio dinossauro nesse sentido, eu não acredito na nuvem, eu gosto de ter 1000 cópias, eu fico baixando, eu faço backup de uma nuvem na outra nuvem, enfim, tenho as coisas no HD, mas é útil, né, a tecnologia está aí para nos servir, então eu tenho tentado me organizar dessa forma de voltar sempre para esse mesmo arquivo para eu não perder os trechos, porque, pô, às vezes você escreve um trecho que você adora, aí você gasta um tempo procurando, aí achei, vou copiar para o arquivo, aí a minha filha chora, então, não vou copiar, vou resolver. Então, voltar sempre para o mesmo arquivo me protege dessas interrupções, assim, aleatórias, né. Só que aí o meu dilema no momento está sendo encontrar o programa ideal para fazer isso, porque eu tenho tentado fugir dos assistentes de inteligência artificial que todos os programas têm tentado enfiar pra gente, né, e eu achei que eu tinha me encontrado no Ellipsus, que é um programa gratuito
e livre de IA e tudo mais, faz parte, né, da filosofia deles, mas com 30.000 palavras o arquivo começou a travar e eu estava ficando, assim, 5 minutos para escrever uma frase. Aí eu falei: "Putz, não vai dar". Então, no momento, eu voltei ao bloco de notas do celular, porque pelo menos ele conversa com o tablet, e aí eu tenho em mais de um lugar. Mas é isso, assim, cara, a minha rotina de escrita é muito doida. Eu brinco que eu escrevo que nem as florzinhas que brotam no asfalto, sabe. Eu escrevo na teimosia, nas rachadurinhas que eu encontro, assim, procurando a luz. Não recomendo. Uma coisa engraçada, né? Tô pensando aqui que o pessoal tá. Uma das razões, né, que você falou, né? Nem vou botar a culpa no pacotinho, é que você tem uma outra carreira paralela, né? A carreira de oceanógrafa. E eu tô pensando assim que deve ter ouvinte aqui que não tá muito ligado no coisa, que deve estar falando assim, pô, publicou o livro, esgotou a tiragem na pré-venda, reimprimiu o livro e tal. Pô, a Liz tá ganhando milhões com literatura e tá sendo oceanógrafa. Que história é essa? Então eu queria, Liz, que você dissesse aqui, né, desse um, o que você diria para uma pessoa que chegou nesse episódio aqui, pensando com a ideia fixa de eu vou viver só de dinheiro de livro que eu vender. Então, assim, tudo que eu tiver direitos autorais vai pagar minhas contas. Quero que você converse um pouquinho com essa pessoa que chegou aqui com essa visão. Bom, então, né, assim, primeiro, né, para desmistificar para quem não conhece muito, né, mas na publicação tradicional, você não fica com o dinheiro total da venda dos seus livros, né. A maioria dos contratos das grandes editoras tem um padrão que é, quando você vende a sua história, você recebe um valor de adiantamento, mas prestem atenção nessa palavra, adiantamento, você está recebendo em adiantado, ou seja, está recebendo uma quantia que a editora espera que você consiga vender em livros, né, que o seu livro venda. E aí tá lá escrito no contrato que uma vez que o seu livro renda lá essa quantia, que ela acha que vale, aí sim você passa a receber uma porcentagem do valor de capa do seu livro. Assim, essa porcentagem vai variar de editora para editora, tem uma variação de livro físico para livro digital também, a porcentagem costuma ser maior em livros digitais, mas em compensação os livros digitais também costumam ser mais baratos, né. Mas enfim, o resumo da ópera é que, assim, num contrato muito bom de editora, você vai receber no máximo 10% do seu valor de capa. E a depender do tamanho do seu adiantamento, você tem que vender muito livro para começar a receber essa porcentagem. Mas e ainda o detalhe, você não vai receber todo mês, você vai receber trimestralmente ou semestralmente, tem essa variação que a editora é uma editora, mas o resumo da ópera é: mesmo que você venda, tenha um volume ok de vendas, você não vai receber esse dinheiro mensal, não é um salário. E então, assim, mesmo se você for, pô, um gê o novo Tolkien, o Tolkien brasileiro, né, mesmo que você for essa pessoa, o dinheiro só vai chegar aí mais ou menos de 6 em 6 meses. Isso significa que você tem que ser pelo menos muito organizado com as suas finanças, para você entender quanto por mês você precisa para sobreviver, para pagar suas contas, e como que você vai separar esse dinheiro prevendo gastos futuros, né. Mas assim, gente, eu não vou ficar aqui dizendo que: "Poxa, foi horrível", né, como eu disse, Garras vendeu muito além do que eu esperava, foi uma venda muito boa, eh, mas é aquilo, foi um pouco fora da curva. A maioria das pessoas não consegue esgotar a tiragem ainda na pré-venda. Tanto é que com Feras, o feito não se repetiu. Feras tá, eu acho que tem motivos N diversos para isso, né, podemos num episódio futuro debater o assunto, mas, Feras não seguiu a mesma curva de Garras, tá progredindo bem mais lentamente. O Estrelas
tá muito recente, então eu não sei ainda como ele vai se comportar. E isso porque eu, tô num nicho da fantasia que é o o nicho do momento, que é a romantasia, né, que tá bombando, que tem movimentado aí o mercado editorial dentro da ficção especulativa, né. Tem vários outros colegas que também escrevem fantasia, ou mesmo que estão puramente no gênero comercial, que não conseguem fazer esses números, né. Tem muitos escritores que fazem números melhores que os meus e não abrem mão dos seus salários CLTs, né. Tô falando tudo isso porque eu acho que, assim, sonhar é bom, mas para realizar o sonho a gente tem que ter planilha. Eu sou a doida das planilhas, né. Então, se o objetivo é viver de venda de livros, eu não vou dizer que é impossível, porque não é. Eu acho que a pessoa tem que estar preparada para ser muito organizado com as finanças, no sentido de entender que não vai fazer não vai ter grandes luxos, pelo menos no começo. E, em segundo lugar, para saber que, o trabalho de vender o livro é assim, é uma missão integral no sentido de escrever e a parte de venda mesmo, marketing, de estar ali o tempo inteiro, trabalhando em prol do seu livro, seja em editora ou seja no mercado independente, tá, assim, a editora ajuda muito, principalmente na parte de distribuição. Mas uma editora tem lançamentos mensais, ela tem muitos livros para trabalhar, tanto nacionais quanto estrangeiros. Então, o autor, infelizmente, nunca está livre de trabalhar no próprio marketing. E até quando a gente pega esses recentemente, né, a gente falou das armadilhas e das brigas de rede social, recentemente teve uma baita de uma discussão no Threads sobre se dá ou não dá, ou né, escreva ali o que você ama, não necessariamente o que vende, entre aspas, mas enfim, o resumo da ópera é que muita gente veio querendo defender que era possível, eh, falou os seus números, mas, mesmo essas pessoas, elas não só escrevem e: "Tome aqui o meu livro", não, elas escrevem e elas trabalham muito para que esse livro chegue nas pessoas. Elas investem dinheiro físico em marketing, né, em anúncios, aquelas, mídias pagas, e nem tô falando de rede social não, na própria Amazon, né, você tem como fazer um pacote de anúncios dentro da Amazon, eh, ilustração, brinde, presença em rede, assim, é um trabalho constante, sabe. Eu acho que quando a gente fala de que, é possível ou não é possível viver dos seus livros, é possível, mas eu acho que você tem que entender que isso não significa apenas escrever. Infelizmente, tudo que eu queria era largar o manuscrito lá: "Toma, Bia, um beijo". Mas não, não dá, não dá, não dá, a gente tem que continuar trabalhando no nosso livro, né. Então, eu acho que, assim, não é uma questão de desanimar, mas é entender que o trabalho é um pouco maior do que o de escrita. E isso é uma coisa que me dói enquanto artista, porque eu queria apenas a parte da criação, né, eu não sou uma boa vendedora, assim, aquela coisa que eu acho o máximo quem sabe fazer em bienal, que é ir para o stand e vender o próprio livro, sabe, abordar as pessoas que vão passando. Tem gente que sabe fazer isso muito bem. Eu não sei, porque eu detesto incomodar as pessoas, então eu fico assim, eu mostrando meu livro e tal, assim. É muito mais fácil quando as pessoas já te conhecem e vão na Bienal te procurar, né. Estou usando a Bienal de exemplo porque, enfim, é um momento que muitos escritores aguardam para fazer as vendas do ano, né. Mas se você não é como eu e é um bicho de concha, isso é uma dificuldade real, assim, né, e você tem que encontrar outros meios. Enfim, eu eu só realmente acho que de conselho bem conselho chato de adulto, não faça dívida.
para realizar seus sonhos, sabe, tipo assim, de verdade. E seja paciente, aí volta naquele primeira outra coisa, né, de ser paciente, entender que às vezes demora mesmo, demora o sim, demora, até virem as avaliações na Amazon, as coisas demoram. E não vale a pena você, pô, pegar um empréstimo para fazer tal coisa, tipo assim, pô, pegar um empréstimo para imprimir brinde, não gente, não, 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 não. Assim, não vale a pena, o que vale é a constância, e isso, com um pouco de paciência, você chega lá. Mas organização financeira, isso vale para tudo na vida, né, não só na carreira de escrita. Liz, eu vou aproveitar que você resgatou a questão das redes sociais para te perguntar se, de alguma maneira, elas ajudam você na sua trajetória. Porque a gente fala muito, sempre a gente alerta em relação a essa coisa de perder tempo, de perder saúde ali, mas existe algum benefício em estar presente ali? Existe algum benefício nessa troca? Assim, eu acho que esse é o dilema, não vou nem dizer do escritor contemporâneo, mas do artista contemporâneo, né. As redes sociais, elas funcionam como uma vitrine, não tem como a gente fingir que não, né, inclusive, tem aquela máxima, né, que algum pesquisador das humanidades falou, eu não vou me recordar o nome, mas é aquilo, né, quando um serviço é de graça para usar, significa que o produto é você, né, então assim, o tempo que nós passamos nas redes sociais, seja como usuários ou como vendedores, ele não é ele só é de graça, né, assim, a gente não paga uma mensalidade no Instagram, porque muita gente está fazendo dinheiro com a nossa presença no Instagram. Então, isso significa que quando a gente, artista, tá lá, a gente pode e deve fazer daquilo uma vitrine para o nosso trabalho, sim. O que eu acho que é muito complicado para a mente artística, é fazer uma equalização do seu valor de trabalho, valor tanto financeiro quanto um valor mais, assim, né, um valor moral, artístico, frente ao que as redes sociais entregam, porque aquilo é uma armadilha geral para manter o nosso a nossa atenção. Então, pô, é muito doido quando você para pensar que a gente, escritor, tá nas redes sociais, que é o maior sumidouro de foco de atenção de todas as pessoas, para convencer elas a sair das redes sociais e ler um livro. Tipo assim, você tem que ser visto na rede social, você tem que pegar o tempo daquela pessoa na rede social, para convencer ela a largar a rede social e ler um livro. Assim, é uma conta que na prática não fecha, né, se todos nós escritores estamos lá mandando as pessoas fecharem as redes sociais e ler um livro, e ninguém vai ver os nossos posts, mas enfim, é um dilema, eu acho que é um dilema da nossa sociedade do capitalismo tardio, que é entender que função de fato nós estamos cumprindo no palco do momento, que são as redes sociais. Eu, óbvio, né, não vou dizer que elas só são negativas e tal, porque Garras teve um sucesso orgânico que foi porque muitos influencers literários, de grandes e pequenos, mas principalmente os pequenos e médios ali, tô falando médios na faixa dos 10.000 seguidores, que se você pensar é muita gente, mas tá longe de ser 1 milhão de seguidores, né, e pequenos ali com seus 1.000, na faixa de 1.000, 2.000 seguidores. Muitos desses compraram a ideia do livro, sabe, gente que nem me conhecia dos meus contos anteriores, eh, viu ali a sinopse, viu a capa, leu, assim, deu a chance e passou a divulgar muito, sabe. Muitas influências literárias, abraçaram a causa de Garras e espalharam a palavra do livro. E elas seguem fazendo isso com Feras também, e agora com Estrelas, então eu sou muito grata a essas pessoas, assim, eu acho que eu fiz conexões muito valiosas entre esse ecossistema que eu ainda acho que é bem saudável, de pessoas que estão ali divulgando livros porque elas gostam de livros, né, eu acho que a gente consegue diferenciar bem a pessoa que está fazendo um conteúdo porque ela gosta daquilo e a pessoa que já
tá ali numa outra etapa, eu acho, de querer exercer uma influência e por acaso o livro foi o produto que ela escolheu, né. Então, a gente tem aí os que são muito preocupados, né, em, enfim, se posicionar quando de fato é necessário posicionar e tudo mais. Então, assim, cara, eu entendo que eu preciso estar nas redes de alguma forma, eu fiz as pazes com isso, né, eu não vou fazer dancinhas, a minha geração millennial faz muita piada com as tais das dancinhas dos TikToks, né, mas o termo dancinha é um termo guarda-chuva para muitas coisas, né, que eu, Liz, não me vejo fazendo, não tenho vontade de fazer, mas eu preciso estar lá, eu já aceitei isso, eu fiz as pazes com essa questão. Então eu tô lá do jeito que eu consigo estar, que é postando as coisas que eu acho interessantes, assim, se eu o que eu tô lendo, as coisas sobre o meu livro, óbvio, né, sempre que alguém me marca eu reposto, se eu tô fazendo alguma coisa que eu sei que as leitoras porque tem isso, né, agora que eu já tenho leitoras, é mais fácil me conectar com elas, porque elas já sabem mais ou menos o que esperar de mim, então, poxa, todo mundo acha o máximo quando eu posto alguma coisa do livro do Guido, que é o que eu estou escrevendo. Antes de sair o Estrelas, as pessoas ficavam tentando adivinhar o que que eu estava escrevendo, o que que ia sair ou não, então ajuda quando você está no meio do caminho. Mas, assim, é isso, eu tento estar, né, nas redes do jeito que é possível para mim estar. Atualmente, é uma presença muito errática, porque, enfim, eu tomei a decisão consciente de não expor a minha filha nas redes sociais, né, eu nem falo o nome dela abertamente, não é nenhum segredo, mas eu não fico falando o nome dela, quando eu posto alguma coisa que ela aparece, ela tá de costas e tal, porque eu tenho tentado respeitar a privacidade dela, que ela, tadinha, não tem nem noção de tudo isso que tá acontecendo, né, eu sou responsável por ela, e isso também não quero que ela fique tão exposta ao objeto celular, né, então muitas vezes enfim, eu tô trabalhando, ela vem com a mãozinha, aí eu escondo o celular e tal, então vários posts ficam interrompidos, às vezes eu gravo um vídeo falando alguma coisa, mas não chego nem a editar o vídeo, porque eu pelo menos quando vou postar vídeo, eu me proponho a fazer o serviço completo, legendar, né, enfim, revisar a legenda e tudo mais. Então, se eu não consigo fazer isso, eu nem posto. Então, muitas coisas ficam interrompidas, às vezes o que dá é só uma foto, um story mesmo, um compartilhamento, e e eu vou levando, assim, eu tento não me sentir mal quando eu vejo que, ai, um post quase não teve curtida e tudo mais, porque eu não posso fazer muito mais do que eu tô fazendo, né. E assim, e tá aí, né, já que a gente tá nessa de dando conselhos e tal, sempre vai ter um grupo de pessoas que é bem-sucedido nas redes sociais, porque tem gente que sabe fazer aquilo funcionar, sabe fazer a máquina girar, que vai dar um caminho das pedras para fazer funcionar. Mas, cara, essa receita do bolo não é universal, e não é universal porque o algoritmo não permite que seja universal. Se todo mundo conseguisse, não haveriam esses grandes casos de sucesso. Né, a internet, as redes sociais funcionam nessa lógica de a exceção que confirma a regra. Então, eu acho que, assim, muita gente entra numa pilha de conteúdo, 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 e coloca uma pressão a mais na carreira que, assim, no final das contas não é o que vai fazer a diferença, sabe. E assim, é possível. E esse é um tema que é espinhoso e por isso eu falo muito dele, mas assim, quando a gente olha para os grandes autores, assim, os muito comerciais lá fora, olha para o feed do Instagram deles, vê se eles estão lá o tempo todo, ou se eles estão só meio que repostando, estão, compartilhando alguma coisa, estão anunciando que vão aparecer em não sei aonde. Cara, a minha autora de Instagram favorita é a Robin Hobb, porque ela só posta coisa da fazenda dela. Um dia eu vou chegar lá.
só postar coisas completamente aleatórias. Mas enfim, cara, vai dizer que ela não tem sucesso? Ela tem muito sucesso. E ela não tá fazendo aquilo. "Ah, mas a Robin Hobb, ela escreve alta fantasia". Tudo bem, então, Sarah J. Maas, a nossa querida Sarah Jamais, que hoje é a precursora da romantasia contemporânea. Cara, olha o Instagram dela, ela não tá lá toda hora postando ela, a rotina dela, a filha dela. Raras vezes você vê a vida pessoal dessas pessoas no Instagram. E mesmo antes de terem sucesso, eles também não ficavam assim. Então eu acho que isso é uma lição pra gente no sentido de que, não é que a gente tem que botar, o manto do sumiço e não dar as caras lá, mas é entender que se você não conseguir fazer essas coisas que parecem ser o caminho do sucesso, isso não vai matar sua carreira, não vai, não vai, não vai. Os finalistas do Jabuti não foram finalistas do Jabuti por conta de uma rotina de posts no Instagram. As melhores resenhas do seu livro não são diretamente relacionadas ao aos seus likes no Instagram, isso não acontece, assim. Acho que todas as vezes que eu fui mais tocada por por leitores foi ou em conversas pessoais com eles, em eventos, ou quando chega uma DM de uma pessoa que, tipo assim, nem me seguia, mas fala: "Ah, eu comprei seu livro no sebo, eu li, eu amei", né, sabe. Eu acho que você nem vai responder essa mensagem, mas aí fala um monte de coisa que te deixa chorando, sabe. Então, assim, as redes sociais são um mal necessário para você jogar o jogo, né, como, o jogo tá passando aí, né, a mais recente temporada da Casa do Dragão, né, então esses termos do Guerra dos Tronos estão voltando à tona, né. É necessário jogar o jogo delas, infelizmente, se você quer atingir certas metas, mas, não quer dizer que você precisa ser a blogueira para fazer a coisa dar certo, não, tem outros caminhos. Quando você começou a falar de jogar o jogo, tá acontecendo, achei que você ia mencionar da Copa do Mundo, que também tá rolando enquanto a gente grava esse Não, mas é episódio. porque eu tô traumatizada, então esse é um assunto sensível, É não verdade, é posso verdade, é verdade. não posso Nem vamos mencionar. falar É, muito sobre que isso. queria colocar na mesma categoria aqui da Robin Hobb, o também nosso querido Jeff Vandermeer, que também posta lá dos bichinhos Outro lá da casa dele, né, é uma excelente cara, referência eu aí pra amo os quem quer ver um guaxinins autor. dele. Exato. E, ô Liz, pra O terminar, um que eu gosto acho que deu um delayzinho, pode falar. não, eu só ia comentar, um que eu gosto de acompanhar, porque ele é muito brutalmente honesto sobre o mercado gringo, é o John Scalzi. Eu li E alguns livros dele, assim, ele não é o meu autor favorito, mas eu gosto de acompanhar o John Scalzi, porque ele fala as coisas. Tipo assim, uhum. quando muitas vezes marcam ele, tipo assim: "Vem John Scalzi, vem mostrar como é", e aí ele vai e ele dá um resumo da coisa mais sem graça possível, ele fala: "Não, mas, eu tive muita sorte por causa disso, disso, disso. Não, mas eu não sou um bom exemplo, porque eu ganhava dinheiro com outra coisa antes", tipo assim. Então, ele é um que eu gosto de acompanhar, porque é isso, ele me lembra que o sucesso dele não é 100% replicável. Sim. Inclusive, você, sem saber, você puxou aqui o gancho para a última pergunta, que é justamente sobre desmistificar. Né? Porque, assim, quando eu estava lá no Twitter, também, quando era Twitter, eu falava muito sobre o mundo da tradução, sobre o mundo da escrita, e eu acho que isso é uma coisa que a gente quer trazer bastante aqui para o podcast, que é quais crenças que o pessoal tem do mundo do livro e do mundo da escrita, você agora, tendo passado por toda essa trajetória, pode ajudar a, compartilhando sua experiência, desmistificar. As pessoas acreditam que é de um jeito, mas na verdade é de um outro. Então a gente quer trazer mais dessas desmistificações aí do mundo da escrita. O que você poderia dizer para a gente encerrar? Hum, tá. Bom, eu acho que a primeira, mais premente delas, é essa coisa do sucesso de vendas não necessariamente equivaler a um sucesso financeiro, né, eu acho que isso é a primeira coisa que escritor e aspirante deveria ter em mente, né. Mas, cara, eu acho que o processo editorial como um todo, do início ao fim,
é uma coisa que seja o leitor, ou mesmo o escritor com muitos sonhos, não tem muita noção, eu acho, né, de que não, você não é o próximo Tolkien, eu sinto lhe informar. E o próprio Tolkien tinha um editor. Eh, o processo editorial, ele tem etapas, e você pode ter uma prosa linda, não estou dizendo que você não tem, mas as melhores prosas que você vai ler passaram por um editor, por um preparador, por um revisor gramatical. Então eu sinto que isso é um ponto de quebra de expectativas muito grande para muitas pessoas quando elas chegam lá. Quando elas chegam numa editora, independente do tamanho, assim, né, mas sendo uma editora de verdade, né, que vai, eh, trabalhar o seu livro, que não vai só imprimir e distribuir, existe esse clash de expectativas de que a pessoa: "Como assim? Estão mudando a minha história, querem cortar, querem isso, querem aquilo". E assim, cara, não tem demérito nenhum, né, em você mexer na história a partir do que outras pessoas sugerem, né. E com certeza os seus livros favoritos tiveram muitas pessoas por trás trabalhando nele, nem que tenham sido ou leitores beta, companheiros escritores, né, debatendo, sabe. Às vezes a gente precisa mesmo de alguém pegar na nossa mãozinha e falar assim: "Bem, essa cena não funciona", né, assim, eh, muito Acho que rebuscada. perdemos a Liz por um momentinho. Liz, tá por aí? Você consegue ouvir a gente? Eu acho que deu uma Eu tô caidinha. ouvindo vocês com a voz do ET de Varginha. Agora acho que voltou. Agora acho que voltou. Eu acho que Vocês tava com Então, delay, 2. mas acho que voltou. a gente tá Essa vocês conseguindo estão ouvir com a voz você do ET de bem, Varginha. a gente tá conseguindo te ouvir bem, mas parece que a sua imagem se foi. Mas Mas relaxa, tá ouvindo termina, bem, então segue o a gente tá baile. ouvindo. Pode concluir. Tá bom. Mas então é isso, né, assim, às vezes a gente tem essa ideia na nossa cabeça que é muito rebuscada, muito elaborada, e quando a gente passa para as palavras, as coisas ficam ali um pouco enjambradas ou não correspondem exatamente ao que a gente imaginou, e a gente só vai perceber isso quando outra pessoa lê, e outra pessoa pergunta. Cara, várias vezes nas edições dos meus livros, a Bia marcava assim: "Eu não entendi, o que que você quis dizer com isso?". E aí, como eu já tinha escrito há muito tempo, eu parava e falei: não sei o que que eu quis dizer com isso". Pô, ela já me fez fazer conta: "Mas Liz, você já parou pra pensar? Olha só, tem 5 vampiros aqui e 2 lobisomens, tá fazendo sentido essa conta?". E aí eu tenho que parar pra fazer a matemática. E assim, preparação de texto, revisão, cara, tudo isso, só beneficia o escritor. Não estou dizendo para você achar que você é um merda, que você não escreve bem, você tem que acatar de olhos fechados tudo que vão mexer no seu texto, não é isso. Mas é ter a mente aberta para enxergar essas diferentes perspectivas, né, que vão melhorar a sua história, o seu texto, antes dos leitores chegarem, né. E assim, hoje em dia, cara, sempre que eu vejo alguém elogiando uma frase e tal, eu fico assim: "Ai, obrigada, obrigada, preparadoras". Tipo assim, eu escrevi a frase, mas eu sei a quantidade de palavras repetidas que tinha antes e que agora não tem mais. Ou, pô, eu sei a quantidade de eu escrevo fora de ordem, né, então a quantidade de coisas que tinha que a Bia falava assim: "Mas o que que é isso?". E aí eu falava assim: "E aí eu cortei isso da história, não era pra estar aqui". E então assim, enfim, é muita coisa. Eu acho que as pessoas não imaginam o tanto de trabalho que é feito num texto antes de chegar para o leitor. E eu sou uma grande defensora desse trabalho. Quantas revisões puder ter, assim, não vou negar, às vezes é chato, significa que você vai ler a sua história 1 milhão de vezes, mas é para o melhor, sempre, sempre. Se puder ter mais de uma rodada, para mim, eu acho que é sempre o melhor. Liz, você foi invisibilizada no finalzinho do podcast aqui. Verdade. Vocês Mas deu continuam pra com a ouvir voz do super ET de bem. Varginha. Sério? Tá tudo bem, tá tudo bem. A A gente só vai abdução torcer.
A Fala, meu abdução da amor. Copa chegou, a abdução da Copa chegou durante o nosso episódio, foi isso. Justamente agora. A gente só vai torcer para na gravação a gente não estar com essa voz que você Isso, está aqui dizendo que está, porque assim, né? Bom, a gente quer agradecer muito a sua presença. A gente quer deixar registrado para a galera que está ouvindo que no próximo episódio vai ter o nosso episódio comentado. Então estaremos lá comentando tudo que eles trouxeram aqui. Cara, ó, fiz várias anotações ainda, Dona Jana. Eu também, hein? Eu também. Várias anotações. Liz, depois você vê lá. E se você discordar de alguma coisa, você joga lá no Twitter. Não, no Twitter você não tá mais. Tá no Threads. Vou acionar o Banana Preta. Isso, exatamente. Já causa lá, porque aí também dá o engajamento que você tanto adora, que você mencionou aqui com a gente também. Vamos gerar engajamento de ódio. Mas, ó, a gente quer aproveitar para deixar o espaço agora para você falar sobre seus projetos, né? Falar sobre os livros também. Lembrando que os links vão estar aqui embaixo, mas, Liz, aproveita esse tempinho aí para deixar uma despedida para a galera e falar um pouquinho dos seus livros e suas publicações. Bom, primeiro agradecer o convite, eu fiquei muito feliz de aparecer aqui, né? O Fantástico Guia sempre fazendo muito, vocês dois individualmente, né? Jana e Diogo sempre fazendo muito pela comunidade de escrita, lá desde Mafagafo, Taverna e tudo mais, e também com o Fantástico Guia. Eu lembro que quando vocês fizeram uma live com a Fernanda Dias, editora da Suma, né? Eu aproveitei aquela live, eu fiz várias perguntas, porque eu estava justamente, não, eu quero um dia publicar uma história, ainda não tinha vendido um livro. Então eu falei assim, poxa, eu preciso conversar com a Fernanda nessa coisa, né? Então eu mandei várias perguntas que até as pessoas no comentário ficaram assim, porra, Alice, que bom que você perguntou isso, porque eu também queria saber. Então, enfim, agradecer, é um prazer estar aqui, podendo ser a pessoa agora conversando com vocês. E é isso, né, gente? Eu escrevo fantasia, ficção científica, tudo com uma pegada romântica bem forte, mas também tenho lá minhas histórias esquisitas. De vez em quando, as minhas histórias mais esquisitas saem ali em formato de conto, num formato mais independente, mas eu sou inquieta, como eu falei, né? Então, estou sempre escrevendo alguma coisa. No momento, eu estou escrevendo um livro que vai sair pela Rocco ainda sem data, até porque eu não terminei, eu preciso terminar. Mas é do mesmo universo de Garras, né? É o livro do terceiro irmão, o irmão perturbado. Então, estou escrevendo e estou com esse lançamento recente, o Estrelas Nascentes Explodem no Seu Caminho, que é uma novela espacial com bastante fantasia. E, enfim, se eu tivesse que recomendar ela para um grupo específico de pessoas, eu recomendaria, eu acho que para fãs de Doctor Who. Então, se tem Whovians aqui nos ouvindo, por favor, deem uma chance para o meu livro. E se tem aqui fãs de Peaky Blinders, aí é melhor vocês irem para o Garras ou para o Feras ou para os dois, porque eu acho que vocês vão se encontrar mais ali. É aquele meme, né, do Christian Grey, tipo, eu tenho gostos muito, muito diferentes, você não entenderia. É basicamente isso. Mas eu tenho uma newsletter também, Luas e Marés, que eu não envio, não dou conta de enviar textos periodicamente, mas de vez em quando aparece alguma coisa por lá, então procurem. Eu tô nas redes sociais como Liz Quer Café, tudo junto, tudo minúsculo, sem nenhum acento, Liz com S, por favor. E ali nas redes sociais, que eu sou obrigada a a habitar, vocês veem um pouquinho das coisas que eu tô fazendo. E é isso, não tenho aqui um marcadorzinho para dar para vocês não esquecerem nada disso, mas eu sei que o Fantástico Guia tá fazendo um ótimo trabalho na legenda aí nos comentários. Mas me deem aí uma chance para os meus livros, se não, no mínimo, vocês podem acompanhar o meu trabalho acadêmico, que é com baleias e golfinhos, e é importante também fazer um pouco de sensibilização ambiental nessa década dos oceanos que a gente está vivendo.